Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Eu sou o professor Davi Oliveira e abrindo playlist nova aqui no canal, a gente começa aqui, ó, aula 1 sobre o que, professor? Sobre eletrostática. Num primeiro momento, eu vou botar alguns conceitos importantes na tela e depois a gente volta aqui para o quadro para continuar a aula de hoje. Vamos começar então. Beleza, pessoal, nosso primeiro item da aula de hoje é a noção de carga elétrica. Então, eu tenho coisas importantes dessa parte inicial, dessa teoria inicial, vou mostrar para vocês. Então, larga a caneta aí e preste atenção aqui na tela. É o seguinte, tudo que está à nossa volta, pessoal, todos os corpos que estão à nossa volta, existentes na natureza, são quantidades definidas de matéria. Por exemplo, da madeira, matéria, eu consigo fazer uma porta, uma mesa, uma cadeira. Da borracha, matéria, borracha, eu consigo fazer um pneu. Estão entendendo? A matéria, pessoal, e portanto todos os corpos do universo são constituídos por pequenas unidades. Essas pequenas unidades os cientistas resolveram chamar de átomo, que significa aí indivisível. E o que interessa para a gente no átomo? Eu vou botar o modelo atômico aqui embaixo. Essa aqui é a representação do átomo, tá legal? É um modelo simplificado do átomo, mas que atende perfeitamente ao nosso estudo aqui da eletrostática, tá legal? Vamos nos ater a esse modelo. E aqui vocês vão reparar que o átomo tem 3 partículas, tá legal? Com exceção do átomo de hidrogênio, o átomo que só tem um próton e um elétron, os demais átomos vão ter 3 partículas: prótons, nêutrons e elétrons, tá legal? Dentro do núcleo do átomo nós temos os prótons e os nêutrons, eles estão ali juntinhos, né, professor? Isso. No núcleo nós temos 2 partículas, prótons e nêutrons, tá legal? E do lado de fora, na eletrosfera, a gente tem os elétrons. Os prótons e os elétrons possuem uma propriedade chamada carga elétrica. E que propriedade é essa? É o seguinte, convencionou-se que os elétrons possuem carga elétrica negativa e os prótons possuem carga elétrica positiva. Os nêutrons, pessoal, não possuem carga, tá bom? Então, recapitulando. Dentro do núcleo, Davi, nós temos prótons e nêutrons, né? Isso. Os prótons têm carga elétrica positiva? Sim. Os nêutrons não possuem carga elétrica? Show. E do lado de fora, na eletrosfera, nós temos os elétrons com carga elétrica negativa? É isso aí, você entendeu direitinho. Tá legal? Dá uma lida nesse atenção aqui comigo. Olha só. Para a análise dos fenômenos elétricos, apenas podemos movimentar cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons, que a gente chama aqui de elétrons livres. Quando um determinado corpo tem muitos elétrons livres, o que são esses elétrons livres, professor? São os elétrons mais afastados do núcleo e estão fracamente ligados a ele, sabe? Então, quando um corpo tem muitos elétrons livres, a gente diz que ele é bom condutor de eletricidade. E quando um corpo tem poucos elétrons livres, a gente diz que ele é um isolante elétrico ou um dielétrico, tá legal? Deixa eu escrever isso de uma maneira mais científica. O material é chamado de condutor elétrico quando há nele grande quantidade de portadores de carga elétrica que podem se movimentar com grande facilidade. Caso contrário, ele será denominado isolante elétrico, tá bom? Professor, cita uns exemplos pra gente de bons condutores e bons isolantes. Tá legal, galera. A rigor, nós temos bons condutores e bons isolantes de eletricidade. Como bons condutores, eu posso citar os metais, a grafite, os gases ionizados e aquelas soluções eletrolíticas que vocês vão estudar lá em Química. E como bons isolantes, nós temos o ar, o vidro, a borracha, o plástico, a porcelana, a lã, resinas, tá legal? Ebonite. Esses são exemplos de bons isolantes elétricos. Pessoal, antes da gente voltar para o quadro, deixa eu falar para vocês rapidinho sobre o corpo eletricamente neutro e o corpo eletrizado. Como nós vimos, o átomo ele tem partículas positivas e negativas. As positivas se chamam prótons e as negativas são os elétrons. Tá legal, professor? O que eu quero que você entenda é que se eu tenho um corpo em que o número de prótons, ou seja, um número de cargas positivas, é exatamente igual ao número de elétrons, ou seja, é igual ao número de cargas negativas, eu posso dizer que esse corpo está eletricamente neutro. Sabe, eu já vi muita questão pegadinha assim, um corpo neutro, um corpo eletricamente neutro. Aí letra A não possui carga. Aí o aluno desatento vai e marca a letra A e erra a questão por bobeira. É claro que o corpo neutro possui carga, só que ele possui essas cargas em quantidades iguais. Ou seja, corpo neutro não é aquele que não possui carga. Não. Corpo neutro é aquele que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Ou seja, a opção correta seria aquela que falasse que o número de prótons é igual ao número de
elétrons, tá bom? Fique esperto nisso. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu tenho aqui um corpo neutro. Estou vendo, professor? Nós temos aqui 8 partículas positivas e 8 partículas negativas, né? Exatamente. Ele está neutro, está eletricamente neutro. Aí eu vou vir aqui e vou roubar aqui 4 elétrons, tá legal? Davi, cara, você vai tirar 4 elétrons dele? Sim. Aí o que vai acontecer? Se eu tiro 4 elétrons, se eu retiro 4 elétrons desse corpo que estava neutro, ele vai ficar aqui com alguns prótons sobrando. Ele vai ficar com excesso de carga positiva. Aí a gente diz, pessoal, que esse corpo não está mais neutro. Como ele tem mais carga positiva que carga negativa, a gente diz que agora ele está positivamente carregado. Tá legal? Entendi, professor. Então, se for o contrário, se ao invés de retirar os elétrons, eu colocar mais elétrons, injetar mais carga negativa nele, ele também deixa de ficar neutro e passa a ficar negativamente carregado? É isso aí, meu camarada, você pensou certinho. Coloquei os elétrons de volta. Show de bola, professor. Agora ele está neutro de novo. Exatamente. Aí eu vou e injeto mais 3 elétrons aqui nele. Eita, Davi, agora ele não está mais neutro, né? Não, agora ele tem excesso de carga negativa. E se ele tem excesso de carga negativa, a gente diz que ele está negativamente carregado, tá bom? Então, um corpo neutro, galera, quantidade de prótons e elétrons iguais. Um corpo positivamente carregado, mais prótons do que elétrons. Um corpo negativamente carregado, mais elétrons do que prótons. Pelo amor de Deus, não esquece que o tempo todo nós estamos movimentando apenas os elétrons. A gente só pode movimentar, para análise desses fenômenos elétricos, a gente só movimenta os elétrons, tá legal? Que estão na parte de fora do átomo, estão na eletrosfera. O próton está preso dentro do núcleo, por isso que a gente só movimenta os elétrons, tá legal, pessoal? Então, eu retiro elétrons ou eu injeto elétrons. A gente não movimenta prótons. Muito cuidado com questões que também tem pegadinhas nisso, tá legal? Só podemos movimentar elétrons. Se eu retiro elétrons, ele fica positivamente carregado. Se eu injeto elétrons, ele fica negativamente carregado, tá bom? Beleza, pessoal? Volta aqui para o quadro então, para a gente continuar esse bate-papo sobre eletrostática. Como vocês podem ter percebido, esse início dessa matéria é muito teórico. Então, o que eu recomendo, cara, é que você pause o vídeo, depois, toda essa teoria que eu passei no início, agora, na tela, você pausa o vídeo, vai devagar, passo a passo, vai no seu ritmo, tá legal? Faça seu próprio resumo, suas próprias anotações, para você não esquecer depois, tá bom? Que é muita informação de uma vez só, né, professor? Isso, é assim, cara, vai devagar, vai no seu ritmo. Olha para lá, carga elétrica elementar, representado pela letra E, é de elementar. Tá bom? Então, o que é a carga elétrica elementar? É a menor quantidade de carga, pessoal, que a gente pode encontrar isolada na natureza. E o que isso quer dizer? Bom, a gente viu ali no início que o próton e o elétron, eles possuem essa propriedade chamada carga elétrica. E o nêutron não tem carga elétrica. A carga elétrica do nêutron é zero, né, pessoal? Isso, ele tá fora da festa. Tá fora da festa. Tanto o próton como o elétron possuem essa propriedade chamada carga elétrica. A carga elétrica do próton é positiva, a carga elétrica do elétron é negativa. E quanto ela vale? Esse valor aí. A carga elétrica elementar é a carga de um próton ou a carga de um elétron. A carga do próton vale quanto, professor? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A carga do elétron vale quanto, professor? Em valor absoluto, 1,6 vezes 10 a menos 19. O que eu quero que você preste muita atenção agora? Em duas coisinhas importantes. A primeira, se for um próton, o próton é positivo, né, gente? Então, se for um próton, a carga elétrica vale esse valor positivo com sinal de mais aqui na frente. Beleza. Se for um elétron, também vale esse valor. O que muda, professor? O que muda é que vai ter um sinal de menos aqui na frente. Só isso, professor, que muda? Só isso. O valor é o mesmo. O que muda é o sinal. Então, se por um acaso o teu professor perguntar lá na prova, a carga elétrica do próton, cara, letra A, 1,6, você vai marcar que ela é esse valor positivo. Agora, se tiver lá na prova lá, a carga elétrica do elétron é 1,6, não, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E sempre com esse C aqui no final, em homenagem, tá legal, a um físico chamado Coulomb. Coulomb. Se escreve assim, tá bom? Coulomb. Charles Coulomb. Vocês vão ouvir falar muito desse cara nessa matéria chamada eletrostática, tá bom? Então, importante isso, né, professor? Isso, esse detalhe com os sinais. Qual é a outra coisa importante que eu quero que você não esqueça? Atenção aí, cara. A carga elétrica de um corpo é quantizada. Isto é,
Ela sempre é um múltiplo inteiro da carga elétrica elementar. Professor, você disse e eu não entendi nada. Falou e não disse nada. Tá legal, olha para cá. Esse valor é a carga elétrica elementar. Tá bom. E a carga elétrica de um corpo tem que ser um múltiplo inteiro desse valor. Ou seja, trocando em miúdos. Olha para cá. Eu tenho dois exemplos aqui. Um pode ser a carga elétrica de um corpo eletrizado, sim. O outro não pode, não. Vocês vão ver aqui já por quê. Olha para cá. Finge que eu tenho um próton só. Tô vendo, sou um próton só. Isso. Esse cara, deixa eu fazer um pouquinho menor aqui. Eu tenho aqui um próton, tá? Beleza, professor, eu já sei, já tô ligado nas paradas de que a carga elétrica do próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 C em homenagem a Coulomb. Isso. Professor, eu tô meio assustado com esse número, cara. Esse número é o mais feio que eu já vi na vida. Não fique assustado, não. Esse menos 19, você que ainda do fundamental, ainda tá vendo isso aí pela primeira vez. Esse menos 19, cara, ele só indica que esse número é muito pequenininho, entende? É muito pequeno. São 19 casas para a esquerda, sabe? É 0,00000. Eles escrevem uma porrada de zero para depois entrar com 16, entende? Então você tem que entrar com a vírgula 19 casas para lá, professor. Isso. É muito pequeno mesmo esse número, né? Não, é sim. Só indica isso, não fica assustado com esse menos 19 não, tá? E aí eu vou ter aqui um outro corpo, tá bom? Em que ele não tem um próton não, ele tem dois, sabe? Ele tem 1 e 2. Se eu perguntasse para você, pô, cara, qual é a carga elétrica desse corpo aqui? Esse aqui é o corpo, um corpo qualquer, tá? Finge que é aí uma esfera metálica, tá? Não um corpo qualquer. Qual é a carga elétrica dele? Professor, se a carga elétrica de um próton só é aquele valor lá, isso, é 1,6 vezes 10 a menos 19, e esse cara tem dois prótons, sim, a carga elétrica dele vai ser esse valor vezes 2, não vai ser não? Exatamente, é isso que eu quero que você perceba, cara. Vai ser esse mais esse. Ah, Davi, cara, seu malandrinho, já entendi onde você quer chegar. Exatamente, cara, vou botar mais 2 agora. Qual vai ser? Aqui tem um próton, aqui tem dois, tem 4. Agora tem 4 prótons. A carga de um só é isso. Então, qual é a carga do corpo, professor? Vai ser esse valor aqui, né? Somado 4 vezes? Exatamente. Você vai ter que somar esses 4 para saber qual é a carga elétrica do corpo. Ou, seja mais direto, né? Você pega o valor desse cara e multiplica por 4. Ou seja, é 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quando você fizer 4 vezes 1,6, 4 vezes 6, 24, isso aí vai dar 6,4. E repete isso aqui, tá bom? Então a carga elétrica desse corpo que eu inventei aqui, o corpo tem uma carga elétrica total de quanto? 6,4 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá legal? Mas, Davizinho, cara, fiquei com uma dúvida agora. E se não fosse próton, se fosse elétrons aqui? Não ia mudar praticamente nada. Se isso aqui tudo fosse elétrons, aí eu só ia botar o sinal de menos aqui. Aí aqui é a mesma coisa, né, professor? E isso, cara, se todo mundo aqui fosse elétron, tudo aqui fosse menos, aí todos esses caras teriam menos, e aqui no resultado final um menos também, e só isso que muda. Só isso mesmo, professor, só isso mesmo que muda. Tá bom? Entendi, Davi. Cara, então é isso que eu quero que você perceba aqui. Esse valor é possível. É possível que eu tenha um corpo em que o total dê isso. Sabe por quê? Porque isso aqui é o múltiplo inteiro da carga elementar. Ou seja, sabe o que acontece? Se eu pegar esse número aqui... Não, se eu pegar esse número aqui, ó... Eu vou botar assim, olha... Se eu pegar esse número aqui, ó... 1,6 vezes 10 a menos 19 e multiplicar por 6... Sabe quanto vai dar? Davi não me diz que vai dar isso aqui. Vai, cara, vai sim. Se você fizer aqui, olha, 1,6 vezes 6, cara, você vai ver que dá exatamente aquilo ali, ó. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9,6. Caramba, professor, acho que eu tô entendendo, cara. Então, eu tenho um corpo com 6 prótons lá dentro. Isso, cara, eu teria eu teria um corpo, que nem eu botei aqui. Ai, caramba. Eu teria um corpo, que nem eu botei aqui, com 6 prótons lá dentro, e vai dar o total, vai dar quanto? Vai dar isso aqui. Deu para entender? Agora, esse aqui é o exemplo de um caso que não é possível. Eu não posso ter um corpo com uma carga total de 7,1 vezes a menos 19. Sabe por quê? Porque não tem nenhum valor, cara, inteiro, que eu multiplique esse cara que dê 7,1. Tem não, né, Davi? Não, cara, que nem a gente viu aqui, ó, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Ó.
1,6 vezes 4. Professor, 4 vezes 6, 24. Aí 2 vezes 4, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 6,4. Se eu meto 5 ali, isso dá 8, sabe? 5 vezes 6, 30. Professor, tô vendo, deu 8, né? Isso, passou, não foi? Foi. Então, se eu multiplico por 4, esse valor, ele dá 6,4. Se eu multiplico por 5, esse valor, ele dá 8, certinho, redondo. Em nenhum momento ele vai dar 7,1. Trocando em miúdos, qual é o inverso da multiplicação? Professor, é a divisão. Isso. Se eu pego esse valor e divido por 1,6, sabe quanto vai dar certinho? Vai dar 6, né, professor? Claro. Se eu pego esse valor e divido por esse, eu não consigo achar um número inteiro, sabe, professor? Não, né, Davi? Não vai dar um número inteiro, não. Vai dar um número quebrado. Exatamente. E não pode, gente, porque a carga elétrica é quantizada, ou seja, ela tem que ser um múltiplo inteiro da carga alimentar. Ou seja, é esse valor vezes 1, é esse valor vezes 2, é esse valor vezes 3, é esse valor vezes 4, e assim sucessivamente. Professor, eu posso ter uma carga elétrica total, que é esse valor aqui vezes 4,25? Não existe isso. Tem que ser um número inteiro. Tá legal? Foi? Como é que eu escrevo isso matematicamente, Davi? Daquele jeito ali, cara. Você pega o valor K, que vai ser, a representação vai estar assim no teu livro, na tua apostila também, tá? Que vai ser a carga elétrica, tá bom? Carga elétrica do corpo, vai eletrizado, coisa e tal. Que é a carga elétrica, tá? N vai ser qualquer número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, tá bom? E é a carga alimentar. Então você faz essa conta de multiplicar para achar qual é a carga total, ou você vai cair numa divisão, caso você já tenha a carga total, e tem que achar o N, que vai ser qualquer número inteiro, o número de prótons ou o número de elétrons, tá bom? Que nem a gente vai ver nesse exemplo aqui, a gente pode até resolver ele logo, vamos lá. Temos uma esfera de borracha eletricamente neutra. Professor, se ela está neutra, lembra comigo lá do início da aula, se ela está neutra é porque o número de elétrons é igual ao número de prótons, não é isso, Davi? Isso. Por um processo qualquer, acrescentamos à sua superfície 2 vezes 10 elevado a 9 elétrons, 2 bilhões de elétrons. Um montão, né, Davi? Isso. Determine a carga elétrica dessa esfera. Então, eu quero calcular qual é a carga elétrica dessa esfera. Eu quero calcular esse Q aqui, né? Sim. Agora, presta muita atenção em duas coisas. Volta lá para o início da aula. Se eu tenho um corpo neutro e ele recebeu elétrons, eu coloquei mais elétrons ali, eu cedi, eu doei, eu injetei mais elétrons nele, ele vai ficar eletrizado negativamente ou positivamente? Professor, ele fica negativamente eletrizado, né? É isso aí, você pensou certinho. E aí, meu camarada, você precisa ter muita atenção que quando você for calcular isso, vou botar aqui, olha, Q é igual a N vezes E. Como ele vai ficar com excesso de carga negativa, excesso de elétrons, ele está negativamente eletrizado, você vai botar o sinal de menos nessa fórmula aqui. Não pode esquecer disso, você tem que ter esse cuidado quando for usar essa fórmula aqui. Tá legal? Deixa eu botar até isso aqui bem aqui no início, que é para quando você for printar essa tela aí, cara, você já não esquecer mais isso, tá legal? Isso aqui pode ser mais ou menos N vezes E. Assim você não esquece mais, tá bom? Professor, então se ele ficar positivamente eletrizado, eu deixo com sinal de mais, porque ele vai ter excesso de prótons. Isso, cara. E a carga elementar vai ser sempre essa. Esse é o valor que vai entrar aqui. E se ele tiver eletrizado negativamente, carregado negativamente, aí ele tem excesso de elétrons, eu vou botar o sinal de menos aqui na frente? Isso. Bota logo o sinal de menos, que é para você não esquecer. Eu sou danado para esquecer essas coisas, então eu meto logo o sinal de menos, que é a primeira coisa que eu faço, que é para não esquecer depois. Tá legal? E esse valor aí, professor? Eu tenho que decorar mesmo, cara. A questão não vai me falar que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, não. Vou ter que decorar mesmo esse valor? Bom, aí depende, pessoal. Depende do quê? Bom, você tem que estar sempre em contato com o professor perguntando essas coisas, sabe? Você não pode ficar com vergonha de levantar a mão para perguntar isso não, cara. Pergunte. Professor, eu preciso decorar esse valor ou na fórmula, na prova, no teste, já vai ter lá, adote tanto igual a tanto, adote o E igual, considere E igual a 1,6, coisa e tal, entendeu? Para você que vai fazer um concurso, cara, aí não tem jeito. Você tem que ver as provas anteriores, entende? Tem que pegar aí 3, 4, 5 provas anteriores, olhar como é que a banca raciocina para ver se eles costumam dar o valor na prova ou não. Se a banca nunca deu o valor, você tem que ir com ele decorado para a prova, tá bom? Vamos finalizar então? Q igual a N vezes E. Coloca o sinal de menos para não esquecer
que então vai ser igual a menos, aí eu vou botar esse valor aqui, 2 vezes 10 elevado a 9 elétrons, esse é o número de elétrons, tá legal? É o número inteiro, né, professor? Isso, cara, não esquece isso aqui não, tá? 2 bilhões, isso, aí é o voltal, exatamente. 2 vezes 10 elevado a 9, vamos botar aqui. E no lugar desse E, cara, a gente vai botar o valor da carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Agora nessa multiplicação parece difícil, mas não é difícil não. A gente repete logo o sinal de menos, para a gente não esquecer. A gente botar aqui, olha, 2 multiplica com 1,6. Numa boa, 2 vezes 1,6 é o dobro, né? Dá 3,2. Isso. E essa história aqui do 10, sempre que tiver multiplicação de base 10, pessoal, você só repete o 10, ou seja, repete a base e soma os expoentes. Aqui eu tenho mais 9 e eu vou somar com menos 19, tá legal? Aí vem aquelas regrinhas dos sinais, né? Repete o sinal do maior, mais 9 com menos 19 vai dar menos 10, tá bom? Coloca o C aqui, em homenagem a esse carinha aqui, esse físico aqui chamado Coulomb. Vocês vão ouvir muito falar nesse nome aqui, tem uma lei que leva o nome dele, que a gente vai ver mais pra frente, quando a gente for estudar força elétrica, tá bom? Aí finaliza assim, professor, essa é a resposta? Isso, cara, a carga elétrica é de menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. Para quem não lembra essas regrinhas de sinais, professor, veio isso há muito tempo, eu não estou muito precisando recordar isso aí, não tem problema não. Eu vou procurar aqui no YouTube, tem alguns canais de matemática de amigos meus, professores, bons professores, tá legal? E então eu vou recomendar aqui embaixo na descrição do vídeo, vou achar um vídeo legal que fale sobre regrinha de sinais aqui na adição, e aí eu boto aqui embaixo para vocês depois acessarem, tá bom? Para a gente finalizar então, falta só ver aqui os princípios da eletrostática, que são dois: princípio da atração e da repulsão, que está bem aqui embaixo, e o princípio da conservação das cargas elétricas, que está aqui nessa parte. Vamos lá então? Partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem e as eletrizadas com sinais opostos se atraem. Ou seja, eu tenho aqui duas partículas positivas e elas estão se repelindo, né, professor? Isso, estão se afastando. Duas partículas negativas também estão se repelindo, se afastando. Ou seja, quando eu tenho partículas de mesmo sinal, elas se repelem. E quando eu tenho opostos se atraem. Lembra disso, tá, gente? Os opostos se atraem. Pelo menos na eletrostática é assim que funciona. Positivo com negativo, ou uma partícula negativa com uma positiva, atração, professor. Isso, atração, tá bom? É um princípio muito tranquilo, né, Davi? É sim, esse aqui é mais tranquilo também. Os dois são muito tranquilos. A soma algébrica das cargas elétricas existentes em um sistema eletricamente isolado é constante. E o que isso significa? Significa que se eu somar todas as cargas elétricas que tem nesse sistema, vai ser igual a todas as cargas elétricas que tem nesse sistema depois de eles trocarem cargas elétricas entre si. Professor, essa parte aí eu não entendi não. Relaxa, rapaz, olha para cá. Você tem aqui um sistema eletricamente isolado. E o que é? Deixa eu te falar o que é um sistema eletricamente isolado. É um sistema em que essas cargas, o corpo B, o corpo C, eles não podem trocar cargas elétricas com o meio exterior. Eles só podem trocar cargas elétricas entre eles. Então, o A, o B e o C só trocam cargas elétricas entre si. Foi? Aí, após trocar cargas elétricas entre si, eu vou ter uma nova configuração. Tudo bem. Mas o somatório, ou seja, a soma algébrica de tudo aqui, tem que dar o mesmo valor, antes e depois. Sério, professor, que bate o mesmo valor? Bate sim. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas positivas. Vou botar aqui mais 8 para a gente não esquecer. Tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cargas positivas. Vou botar aqui mais 4 para a gente não esquecer. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, 6 cargas negativas. Isso, menos 6. Então, cara, soma comigo. Mais 8 com mais 4 dá mais 12. 12 menos 6, professor, dá 6, né? Então, nesse quadradinho aqui eu vou botar a nossa resposta. Quanto deu a soma algébrica total aqui, professor? Deu 6. Beleza. Aí o B, o A e o C, como sistema eletricamente isolado, só trocam cargas entre eles. Aí por um processo qualquer, isso a gente vai ver mais para frente, processos de eletrização, tá bom? Por um processo qualquer, eles trocaram cargas. Começou a festa aí, né, professor? Isso, o A trocou carga com o B, o C também, coisa e tal. E no final da história, como é que ficou a configuração? Olha para lá. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5. Botar aqui para a gente não esquecer. E aqui tem mais 2. Show de bola. E aqui tem menos 1. Cara, você acredita que se eu somar algebricamente isso aqui, eu vou achar o mesmo resultado? Sério mesmo? Sério mesmo.
Mais 5 mais 2 dá 7. 7 menos 1 dá quanto? Dá 6, né, professor? Caramba, realmente bateu. Exatamente. Então, esses são os dois princípios da eletrostática. Princípio da atração e da repulsão. E aqui em cima o princípio da conservação da carga elétrica, tá bom? Anota isso tudo aí que é importante. Vê aí o que você quer printar ou fazer no seu rascunho aí. Deixa eu sair da frente. Que eu volto aqui, galera, apenas para me despedir de vocês. Espero que essa aula tenha te ajudado. E se isso aconteceu, cara, deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Na próxima aula a gente começa a estudar os processos de eletrização. Eletrização por atrito, contato e indução. Até a próxima aula. Tchau, tchau.